Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Advogando em Improbidade. Meu nome é professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos questões relacionadas à Lei 8.412 de 91, a Lei de Improbidade, com foco nas alterações produzidas pela 14.230 de outubro de 2021. E hoje nós vamos tratar dos primeiros julgados que começam a pipocar interpretando a nova lei de improbidade administrativa. Hoje teremos a honra de receber mais uma vez o nosso colaborador Marcelo Espanha. Dr. Marcelo é um dos grandes especialistas aqui do estado de São Paulo em matéria de advocacia sobre improbidade. Antes do Marcelo chegar, ele já deve estar por aí, eu gosto de sintetizar algumas das mais importantes normas que foram modificadas pela 14.230. São mais de 100 normas, entre regras que foram acrescentadas e outras modificadas, das quais eu destaco 7 grandes novidades. Primeiro, e a mais retumbante de todas, foi eliminada a figura da improbidade culposa. Agora a caracterização do ato ímprobo exige sempre dolo. Segunda, a ampliação do prazo prescricional para a propositura da ação de 5 para 8 anos. Terceira, a previsão de prescrição intercorrente com prazo de 4 anos entre as instâncias, uma mudança bombástica sobre as ações que estão em andamento. Quarta mudança, uma legitimidade exclusiva do Ministério Público, que passou a ser o único titular para a propositura da ação de improbidade. Quinta mudança, ampliação das penas de multa e suspensão de direitos políticos. A sexta, estabelecimento de prazo de 365 dias a contar de outubro de 21, prorrogável uma vez por igual período para finalização do inquérito civil. E última mudança, entre as que eu destaco aqui, durante o prazo de 1 ano também, a contar da data da publicação da nova lei, ficam suspensas as ações de improbidade propostas não pelo MP, mas pela Fazenda Pública, para que o Ministério Público manifeste interesse em prosseguimento do feito, sob pena de extinção da ação. Esse prazo de 1 ano se encerra em 26 de outubro deste ano de 2022. Eu vou trazer o Dr. Marcelo para a conversa. Eu vi que ele apareceu aqui logo no comecinho. Olha só quem que já está por aqui. Já enviou o convite. Está chegando o Dr. Marcelo Espanha. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, alguma proposta de parceria, porque não para nós todos advogarmos juntos em matéria de improbidade, você pode me mandar uma mensagem direta pelo Instagram. Salve, Marcelo! Bom dia! Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Bom dia! Tudo bom com você? Tranquilo. Marcelo, começaram a surgir as primeiras decisões judiciais interpretando dispositivos um tanto controvertidos das mudanças estabelecidas pela Lei 14.230. Esses julgados inevitavelmente surgiriam, mas o que chama a atenção é a divergência que já existe em sede de alguns tribunais de justiça sobre as normas cruciais da nova lei, podemos chamar assim, nova lei de improbidade. Não demorou, né, para a jurisprudência refletir as nossas dúvidas e questionamentos em matéria de improbidade, né, Marcelo? Pois é, Maza. Vivemos na era do direito digital, né? O processo digital proporciona esse tipo de novidade, né? Olha só que coisa maluca, né? A lei de improbidade foi publicada no dia 25 de outubro de 2021. Em novembro de 2021, já tivemos decisões em segunda instância no Tribunal de Justiça de São Paulo aplicando a nova lei, né? É muito rápido isso, né?
para quem, que nem eu tenho 20 anos de advocacia, né? É uma coisa nova, muito... As pessoas têm uma ideia que a justiça é morosa, que demora para surgir as coisas, mas não, o processo digital proporciona essa mudança, né? A lei surge e a jurisprudência vai acompanhando isso. Daí a importância desse trabalho que você está realizando aí, de discutir sistemas novos aí na advocacia, né? E a importância dos operadores do direito, sejam advogados, juízes, promotores, defensores públicos, em construir esse direito, né? Na nossa primeira conversa eu usei a expressão, né, que a nova lei de improbidade era uma tela em branco, né? Então a gente está dando as primeiras pinceladas nessa tela em branco, né? E para o encontro de hoje, eu selecionei 6 julgados do Tribunal de Justiça para a gente conversar um pouquinho, né? Que eu achei eles muito interessantes para quem advoga, para quem vai ter que enfrentar uma ação de improbidade pela frente. Já não era sem tempo do judiciário entregar uma prestação mais rápida e o processo eletrônico vem viabilizando que isso continue e principalmente que os processos em Brasília também sejam acelerados, porque a primeira instância e o TJ podem até andar numa velocidade melhor, mas se parar em Brasília também não resolve muito do problema. Ô Marcelo, quais são então os pontos que merecem a nossa atenção nesses primeiros julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, que refletem também a jurisprudência que começa a ser produzida pelos TJs de todo o país? O que você destaca nesses primeiros julgados? Bom, a primeira coisa que me chamou muita atenção foi a questão da retroatividade ou não da nova lei de improbidade, né? Então a gente tem basicamente 2 teses sendo discutidas no TJ, né? Uma que retroage e a outra que não retroage, né? Para quem entende que retroage a lei de improbidade, né? Se baseia nas questões processuais, a norma processual tem vigência imediata e a norma de direito material da nova lei de improbidade, ela seria uma norma de direito administrativo sancionador, ou seja, aquela reformatio in melius lá, né, que você tinha mencionado logo no início das nossas conversas. Essa é a tese da retroatividade que está sendo discutida, né? Para quem entende que não retroage, que é o caso do Ministério Público, é a tese institucional até agora, que eu consegui verificar, eles se baseiam no artigo 6º das normas de introdução ao direito brasileiro, dizendo que a lei não vai retroagir, né? E dizendo que direito administrativo, as normas de direito administrativo, elas não retroagem. Só que tem uma diferença entre o direito administrativo lato sensu e o direito administrativo sancionador, né? O direito administrativo sancionador ele tem uma característica muito próxima do direito penal, né? Então, essa é a grande discussão, se retroage ou não retroage. Eu vou ler alguns trechos aqui de algumas decisões, só para a gente exemplificar, né? Depois, a gente vai soltar esses acórdãos aí nas nossas redes sociais para o pessoal ter acesso, enfim, né? E poder complementar os seus estudos, né? Apelação civil 100.960146, né? Ela foi julgada em 16 de novembro de 2021, né? Nesse julgado, né? O voto do relator, eu destaco o seguinte trecho, né? Observe-se, por fim, que não há prova de dolo, elemento subjetivo essencial para a configuração da improbidade administrativa, conforme dispõe a Lei 8.429 de 92, com a redação dada pela Lei 14.230 de 2021, que comporta a aplicação retroativa por seu caráter sancionatório e por beneficiar o réu. Então, aquela questão que a gente tinha, atos dolosos e culposos de improbidade, uma coisa que, nesses julgados que eu analisei no final do ano passado e no início desse ano, a questão da culpa, me parece que a jurisprudência vai sendo formada nesse sentido, de excluir a improbidade
por ato culposo. Então, assim, quem está advogando e tem um cliente que está sendo acusado, tem uma condenação por ato culposo de improbidade, a tese é bater na retroatividade da lei e na reformácio in melius, né? Foi extinta a figura da improbidade culposa, né? Então, nesses casos, esse julgado ele aplicou retroativamente a lei e excluiu a figura culposa, né? Marcelo, você sabe que essa é a posição que eu tenho sustentado da retroatividade, que não é exatamente uma retroatividade. Se a ação está em andamento, a questão não é se a lei retroage ou não. A ação está em andamento, a lei nova tem que se aplicar. Não me parece que haja margem para sustentar o ponto de vista contrário. E essa distinção que você fez foi muito bem observada, ela não tinha me ocorrido ainda. O direito administrativo sancionador está muito mais próximo de outros ramos com caráter punitivo, como o direito tributário sancionador, o próprio direito penal. E o direito administrativo sancionador seria um único nicho punitivo nos ramos de direito público em que não haveria uma reformácio in melius. Essa interpretação isolaria o administrativo sancionador dos seus primos que funcionam pela mesma lógica e traria o absurdo de concluir de forma diferente que o direito penal segue uma lógica para favorecer as interpretações que beneficiem o réu, o direito tributário sancionador também admitiria a retroatividade de leis que favorecem o contribuinte, o direito administrativo não. Haveria uma aplicação imediata da lei para processos em curso. De qualquer forma, como você destacou, uma linha de defesa muito significativa, né, para quem defende clientes acusados de improbidade culposa ainda. E lembrando que a improbidade e a questão criminal são, eu diria, primos de primeiro grau, né? Por quê? Sim. Quando eu tenho um crime contra a administração pública, obrigatoriamente eu vou ter uma ação de improbidade. E a própria lei de improbidade diz o seguinte, a nova lei de improbidade, se eu absolvo no crime, não tem improbidade, né? Então, esses dois institutos, o direito administrativo sancionador e o direito criminal, eles têm muita similitude, né? Então, em termos de interpretação do sistema jurídico, né, aplicar a reformácio in melius no direito sancionador, eu acho que é uma interpretação juridicamente defensável, né? Sim. Só a título de exemplo, outro julgado que eu destaco é um agravo de instrumento, né, o 21.711.6637 de 2021, de 6 de dezembro de 2021, um pouquinho antes do recesso, né? Esse caso, o juiz de primeira instância recebeu a ação de improbidade, né? Lembrando que a lei velha tinha as duas fases, né? Tinha o juízo de prelibação, se recebe ou não a ação de improbidade, só que o acusado, nesse caso, foi absolvido na esfera criminal. E aí o juiz, ele foi absolvido na esfera criminal, o juiz na ação de improbidade recebeu a ação de improbidade, o advogado agravou para o TJ e o TJ aplicou a nova lei de improbidade retroativamente para reconhecer que quando é absolvido no crime, não há mais a ação de improbidade. Isso para mim é uma decisão muito importante. Por quê? Porque até então vigia o princípio do indúbio pro societate na fase do juízo de prelibação, né? Ou seja, na dúvida, mantém um processo de improbidade. Eu, como sou advogado chato e garantista, né, a Constituição Federal, ela prevê, no artigo 5º, né, o princípio da presunção de inocência, não a presunção de culpabilidade. Não existe o indúbio pro societate. É que a gente tem um viés muito punitivista e ficamos criando coisas que não resolvem os problemas, muito pelo contrário. A gente tem que punir os maus administradores, a gente tem que punir os criminosos, mas
mantendo as garantias, né? Então, presumir na dúvida pró-sociedade é muito fácil para o órgão acusador, mas viola direitos, né? Então, eu ficar 10 anos com uma ação de improbidade, ser absolvido lá na frente, porque no primeiro juízo de prelibação, em dúbio pró-sociedade, não tinha provas, mas a gente ficou discutindo isso durante 10 anos e você provou a sua inocência, quando deveria o Estado investigar desde o início e comprovar a culpa, né? Então, esse julgado aí de 6 de dezembro do ano passado, né, ele põe um fim a essa discussão, né? O TJ aplicou a lei de improbidade, né? Reconhecendo os efeitos da decisão no juízo criminal. E aí, só um parênteses, né? Tem muita gente que fala, mas a nova lei de improbidade é uma lei de impunidade. Não. Da mesma maneira que uma absolvição no cível vai gerar a extinção da improbidade, uma condenação no criminal vai fortalecer a tese de acusação na improbidade. Né? Então, esse é um ponto novo, né? Que os advogados têm que estar atentos, né? Se os clientes já foram julgados e absolvidos na esfera criminal, é um bom argumento, uma boa tese de defesa para extinguir as ações de improbidade. E aqui eu faço... é tudo muito recente, né, Marcelo? Então, muito. Não deu tempo ainda da doutrina se manifestar de uma forma mais ponderada. Lembrando que os grandes livros de direito administrativo, a edição roda para lançamentos entre janeiro e fevereiro, e mesmo assim, eu falo do meu caso, por exemplo, que meu livro sai agora em fevereiro, a nova edição já com a atualização da lei, nós somos pegos assim no pulo, porque com as edições 2022 praticamente dentro das gráficas, nós somos obrigados a dar conta de uma mudança muito complexa e que produz uma opinião inicial, assim, ressalvando a possibilidade de mudança de orientação. Então, nós estamos aí num vácuo por falta de uma doutrina mais ponderada a respeito dessa mudança. Você tem razão mesmo. E aí, nesse ponto aí da questão do efeito da decisão na esfera criminal, né? Por exemplo, a lei fala da absolvição por órgão colegiado, né? E quando é absolvido na primeira instância e não há recurso do Ministério Público? E quando o próprio Ministério Público pede o arquivamento na esfera criminal? Não passou por órgão colegiado na esfera criminal. Aplica-se esse dispositivo aí da lei de improbidade para esses casos, né? E esse ponto para mim é muito interessante, Masa, porque geralmente a gente tem a visão dos especialistas, né? E é óbvio que no mundo que a gente vive, os advogados, eles cada vez mais são especialistas em um determinado ramo do direito. Porém, não podemos perder a visão do todo. Então, por exemplo, eu posso ser um advogado que atua na área administrativa para defender réus de improbidade no juízo civil, mas eu tenho que ter noções de processo penal para poder fazer essa junção. Esses casos exigem conhecimentos multidisciplinares, né? Então, o operador do direito, o advogado, ele tem que estar muito atento a isso, né? Ele tem que conhecer um pouquinho de direito penal, do processo penal, ele tem que conhecer um pouquinho do funcionamento da máquina pública, das políticas públicas, para ele conseguir fundamentar uma defesa, né? Então, são temas muito, muito importantes, né? Eu separei dois agora, avançando um pouquinho, mas eu sei que o nosso tempo é curto e o assunto a gente poderia ficar dias aí conversando, né? Em relação ao artigo 11 da nova lei de improbidade, né? Que é a condenação por princípios, né? Era uma cláusula aberta, né? Violou o princípio da legalidade, impessoalidade, enfim, ensejava uma ação de improbidade, né? Eu selecionei 2 julgados,
um que aplicou retroativamente a lei de improbidade para absolver, e um que não aplicou a lei de improbidade retroativamente e condenou, né? Olha que questão interessante. O que absolveu, ele aplicou retroativamente a lei de improbidade, reconhecendo que o artigo 11 mudou e ele estabeleceu números clausos para tipificar a improbidade por violação a princípios e que a petição inicial do Ministério Público não estava dentro daquele rol. Direito sancionador, reformácio in melius, absolve. O outro julgado que condenou disse o seguinte: artigo 6º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, né, não retroage, condenou pelo artigo 11, violação a princípios, né? Essa daí, Marcelo, é uma mudança que para muita gente passou despercebida. Eu até imagino que muitos dos livros de doutrina, os cursos, os manuais dos nossos grandes autores, do Celso Antônio, da Maria Silva, do José dos Santos Carvalho Filho, as atualizações feitas de forma póstuma ao livro do Eli Lopes Meirelles, talvez tenham deixado escapar essa mudança. O rol aberto dos artigos 9º e 10 sempre foi coerente com a lógica dos tipos abertos que o direito administrativo traz. O que aconteceu com o artigo 11 e a necessidade do legislador estabelecer um rol taxativo é que, nos termos de um artigo que eu escrevi, começou a existir uma espécie de uma espetaculização, se você me permite o neologismo, sobre a aplicação do artigo 11. Afinal, uma das hipóteses ali era a violação de dispositivos legais, a violação do princípio da legalidade, ele próprio. Só que se o princípio da legalidade não for compreendido dentro dos termos exatos do seu conteúdo, qualquer coisa é uma violação da legalidade administrativa. Basta o comportamento ter resvalado numa norma proibitiva que eu já posso invocar a violação da legalidade. E essa interpretação ampla demais do princípio da legalidade acaba tirando o sentido dos demais princípios. Porque se a legalidade é tudo, quando uma conduta é atentatória à razoabilidade, ela também é ilegal. Quando a sanção é desproporcional ao ato ilícito, também tem uma ilegalidade. E assim em relação aos outros princípios. Então, esse é um ponto em que o legislador, na minha visão, fez muito bem em mudar e transformar num rol fechado. Não, é um ponto importante, e quando a gente tem contato com os ordenadores de despesas, com prefeitos, com presidentes de Câmara, né, o direito administrativo dos livros e da lei é um. O direito administrativo na prática, quando o sujeito bate na porta do prefeito e fala, olha, não tem isso na minha rua, ou quando tem uma catástrofe natural, uma pandemia, que o sujeito precisa tomar decisões de maneira rápida para resolver na ponta da linha o que o munícipe precisa, né? Às vezes ele tem que tomar decisões. E essas decisões, é diferente de você analisar isso num gabinete, com ar-condicionado, com tempo, sem ninguém te pressionando, né? Podendo escolher uma linha interpretativa, né? Então tem uma diferença do administrador improbo, que é aquele que quer causar prejuízo, quer meter a mão no dinheiro público, aquele que não está preparado, daquele que tomou uma decisão que naquele momento ele tinha motivos para tomar. Poderia não ser a melhor, mas ele tinha que tomar uma decisão, né? Isso na prática, para quem tem contato com o prefeito, com o presidente de Câmara, é complicado isso. Vou dar um exemplo prático, né? Por exemplo, você tem a questão do Fundeb, né? Todo ano você tem uma verba para gastar com o Fundeb. Se você não gasta, no ano seguinte você vai receber menos, né? Só que nesse período de pandemia, você tem uma limitação de gastos com o pessoal. Então, como é que o prefeito ele vai fazer esse gasto?
ele vai gastar o Fundeb dando, sei lá, uma gratificação para os professores e vai infringir a lei da pandemia, né, que não pode, né? Ou ele não vai dar a gratificação e vai perder verbo ano que vem, né? Isso é um ponto que os tribunais de contas analisam, e se você for reprovado no Tribunal de Contas pelos gastos com educação, você provavelmente vai sofrer uma ação de improbidade mais para frente, né? Então, administrar não é uma tarefa fácil, né? Ela é árdua. Por isso, que quando o advogado vai defender um cliente numa ação de improbidade, a tese jurídica é importante? Ela é importante. Mas conhecer o motivo daquele ato administrativo, o que estava envolvido por trás, eu acho que faz muita diferença. Por quê? Porque você vai ter uma boa tese jurídica, conhecendo os motivos, você vai direcionar a prova no processo, e as chances de você mostrar que o teu cliente não cometeu um ato de improbidade, se ele agiu de uma maneira que não era mais correta em termos acadêmicos, em condições normais de pressão e temperatura, na prática era aquilo que ele tinha para fazer, né? Qualquer um que já ocupou um cargo público em algum lugar, seja como presidente de clube, sabe o que eu estou falando, né? Administrar não é fácil. Mas, ó, só para deixar para vocês, apelação civil a 1554/80, de 3 de dezembro de 2021, né? E a apelação civil 6089/24/2008, de 30 de novembro de 2021. São antípodas, tá? Artigo 11, retroage. Artigo 11, não retroage. Então, o mesmo tribunal, em câmaras distintas, né, aplicou o mesmo artigo de maneira diferente, né? De novo, para quem está advogando, né, levantar essas teses de defesa desde já, nos processos novos, eu acho que é indiscutível, né? Tem que usar a nova lei. Agora, para quem tá remando numa ação de improbidade em andamento, ou cair de paraquedas numa ação de improbidade, não pode deixar de peticionar levantando essas teses, tá? Não pode. É muito importante, né? Muito importante. Eu acho que, do ponto de vista da defesa dos acusados, essa lei trouxe mudanças muito favoráveis. Como você disse, não é uma lei de consagração da impunidade, mesmo porque, em larga medida, vai depender de como que essas normas novas serão interpretadas pelo judiciário. Como você bem disse, o direito dentro do judiciário é muito diferente do direito dos livros e do direito do legislador. No final das contas, o conteúdo de um diploma normativo, ele consiste naquilo que é resultado da interpretação do judiciário. Não adianta a gente ficar dando piruetas interpretativas, achando linhas de defesa mais favoráveis ao nosso cliente, se no final do dia, como gostam de dizer, o judiciário interpreta de outra forma. Então, a gente ainda depende muito do modo como o judiciário vai enxergar essas mudanças. O direito é vivo, né? Uma das coisas bacanas é isso, né? E aí, para finalizar, eu guardei o melhor, viu, Maza? Foi o que eu mais gostei da pesquisa, né? Embora é um acórdão ambíguo. Por quê? Porque por 2 votos a 1, houve a condenação por improbidade. A pérola, ou melhor, a condenação não, houve a condenação por improbidade, né? A pérola é que o voto vencido tem um diamante bruto aí para ser lapidado.
é o agravo de instrumento 22.522.5315, de 2 de dezembro de 2021. Perdão, eu falei condenação, não, de novo, era uma ação foi recebida, houve um agravo de instrumento, né? Os dois votos que mantiveram o recebimento da ação de improbidade, eles se basearam de novo na irretroatividade da lei de improbidade. Eu destaco um parágrafo do relator. Inicialmente, importante salientar que o recebimento da inicial ocorreu ao 7 de outubro de 2021, de modo que o ato judicial impugnado é analisado à luz da redação original da Lei 8.429 de 92. Ou seja, o relator que manteve o recebimento da ação de improbidade, ele já deixou bem claro na fundamentação do acórdão, olha, essa ação de improbidade foi recebida antes da nova lei de improbidade, portanto, está sendo analisada pela legislação antiga. É um dos argumentos que vão ser ventilados nos próximos anos aí dentro do judiciário, né? Já o desembargador que deu o voto favorável, né, ele avançou nessa questão do direito sancionador. E eu achei muito interessante as palavras dele. Deixa eu pegar aqui. É o desembargador... Tem uma pergunta aqui. Oi. Wilsenberg, daqui a pouco a gente repassa. Tá. É o Leonel Costa. O desembargador Leonel Costa. Olha só o que ele escreveu, né? Preliminarmente, no dia 26 de outubro de 2021, foi publicada a Lei Federal 14.230, que modificou substancialmente a Lei 8.429 de 92, tanto no que concerne às disposições processuais, quanto às normas materiais, reformulando procedimentos, tipos e sanções dos atos de improbidade administrativa. A novela legislação entrou em vigor na data de sua publicação, conforme disposto em seu artigo 24, revogando as disposições em contrário, artigo 25 da nova lei. Quanto às normas de natureza processual, sua aplicação é imediata, ressalvado o ato jurídico perfeito nos termos do artigo 2º do Código Penal e no artigo 14 do CPC. Aí avançando. Já quanto às normas de direito material, ressalvado o entendimento contrário, tenho que igualmente deve observar a retroação da lei mais benéfica em favor do réu. Isto porque tanto o direito penal quanto o direito administrativo sancionador constituem expressões do poder punitivo estatal. Disso decorre a identidade entre seus princípios fundamentais garantidores constantes da Constituição Federal. Apesar de possuírem regimes jurídicos distintos, o direito administrativo sancionador e o direito penal são submetidos às mesmas garantias fundamentais constitucionais, devido ao processo legal, contraditório, ampla defesa, legalidade, tipicidade, culpabilidade, pessoalidade das penas, individualização das penas. É na linha do que a gente... Após verdadeiro, né, dever de coerência ao nortear o jus puniendi estatal, que afasta distinções arbitrárias entre situações semelhantes. Não pode o Estado manter o gravame que ele próprio já considerou exagerado, desproporcional. Disso se conclui ao caso, se aplica a lei de improbidade, com as modificações introduzidas pela Lei Federal 14.230. E aí, o desembargador vai desenvolvendo o raciocínio e a conclusão dele no voto era converter o agravo de instrumento em diligência para que as partes se manifestassem sobre a prescrição intercorrente.
Mas eu achei bárbaro os fundamentos dele sobre o direito sancionador e o direito penal, a questão da incongruência. O Estado deixa de considerar a improbidade culposa, deixa de considerar alguns atos como improbos, tem que aplicar retroativamente, não dá para manter as punições, né? E ele enfrenta a questão da prescrição intercorrente na ação de improbidade. Ele diz que é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, mas que pelas normas do Código de Processo Civil as partes têm que se manifestar antes do juiz decidir sobre a prescrição. Eu acho que essa questão da prescrição intercorrente é o ponto mais importante da lei de improbidade. Sim. E a gente só vai ter uma decisão, eu acho que quando o Supremo se manifestar. Por quê? Porque o artigo 37 diz que a lei vai dispor sobre a questão da prescrição da improbidade. Até então, a gente tinha a questão de as ações de improbidade serem imprescritíveis, né? E a prescrição de 8 anos antes do ajuizamento da ação de improbidade, ela é importante? É importante. Agora, essa questão da prescrição intercorrente, né, se isso for mantido pelo Poder Judiciário, eu acho que é a questão mais importante da lei de improbidade. E nesse voto vencido, o desembargador está cantando essa bola. Olha, as partes deveriam se manifestar sobre a improbidade, né? A nova lei diz que teria que ter sido julgada em 4 anos, né, Maza? Então, pois é. Esses acórdãos aí, eu acho que são... principalmente, esse último foi o que eu mais gostei, eu acho que o voto vencido, aliás, né? Pela riqueza da fundamentação, né? Marcelo, a gente está com o tempo estouradíssimo já. Tem uma pergunta do Wilsenberg. Se a prescrição tiver ocorrido ainda sob a égide da lei anterior, ou seja, antes da mudança, seria viável solicitar em preliminar a prescrição e a retroatividade conforme a nova lei? Mais uma vez, a questão do direito intertemporal, né, Marcelo? A aplicação do novo ou do antigo prazo para a propositura da demanda e da ação da prescrição intercorrente. Isso, só uma questão. Prescrição é matéria de mérito, tá? Não, a gente não argue em preliminar. Então, antes de você... A primeira coisa que você vai discutir no mérito da sua ação de improbidade é a prescrição. Mas a prescrição é matéria de mérito. Outras questões da lei de improbidade você pode ventilar em preliminar, mas a prescrição seria no mérito. Então, mesmo... Eu tenho vários casos que começaram há 15 anos atrás e ainda não tiveram um julgamento de primeira instância. Então, a gente tem casos que não terminou o ciclo citatório, tem casos em que a gente apresentou memoriais, tem casos em que está especificando provas, né? Então, em cada um desses, a petição muda um pouquinho. Então, por exemplo... Se você tem que contestar uma ação, ou se você seu cliente foi notificado para apresentar aquela defesa preliminar, você vai alegar a prescrição. Se você está dentro de um processo que já terminou a instrução processual, né, está na fase de memoriais, entra com a petição e fala, olha, segundo a nova lei está prescrito, né? Juiz, manifeste sobre isso. Lembrando, né, prescrição é matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício, pode ser veiculada em qualquer instância, em qualquer grau de jurisdição, tá? Então, pode ser veiculada. A questão é, como no voto vencido, o juiz, antes de se manifestar se está ou não prescrito, ele vai abrir vista para os outros réus e para a parte contrária, né? É isso.
Ô Marcelo, desculpa a correria desse finalzinho, eu tenho logo na sequência uma reunião com o cliente. Mais uma vez eu agradeço a sua participação aqui para a gente tentar destrinchar como deve ser aplicada essa nova lei em matéria de improbidade. Lembrando que só pela regra da prescrição intercorrente, milhares e milhares de ações que estão tramitando precisam ser extintas imediatamente. Essa passa a ser a grande linha de defesa em favor de acusados. Obrigado, Marcelo, pela disponibilidade mais uma vez e nos vemos aí oportunamente. Valeu? Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Até a próxima, hein? Bom dia para quem acompanhou aqui, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a reprise. Valeu, gente! Esse foi mais um episódio do programa Advogando em Improbidade, transmitido ao vivo, nesse bate-papo, às sextas-feiras, às 11 horas da manhã. Muito obrigado, nos vemos na próxima. Valeu, Marcelo, até mais.